Como eu prometi a semana passada, hoje a gente continua aquele tema do desbloqueio emocional. Então eu vou aprofundar um pouquinho mais nisso aí. O primeiro, eu queria começar lendo Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Isso aqui é uma passagem muito conhecida, a gente já ouviu muitas vezes isso aqui. E isso aqui tem muito a ver com os nossos bloqueios emocionais. Quando a gente lê o texto, se a gente lê com atenção, a gente percebe que está meio fora de ordem isso aqui, porque Deus fala assim: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Está errado isso aqui. Por quê? Se eu falo para a Valquíria: sai do Brasil, automaticamente ela já saiu da parentela e da casa dela. Não é? Então, para que eu falo assim, Valquíria, sai do Brasil, sai de Poços de Caldas, sai da sua casa? Não tem necessidade disso. E a Bíblia é muito sucinta. E aí que entra essas questões da tradução e de quem leu aqui e não entendeu, porque provavelmente também não participava da cultura judaica, do que vinha sendo ensinado, né, ao longo dos anos. Mas o certo é assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para você mesmo. Por isso que confunde quando a pessoa lê. Mas como assim? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para você mesmo. O que Deus está dizendo aqui? Para você encontrar o seu propósito, para você conseguir realmente cumprir aquilo que Deus tem para você, você precisa ir de encontro a si mesmo. Você precisa se conhecer, saber quem você é. E para isso, o que você precisa fazer? Primeiro, você precisa sair da tua terra. Isso aqui está relacionado a toda a cultura do país, as tradições do país, as coisas que a gente recebeu, por exemplo, aqui do Brasil, a forma de pensar. Isso foi sendo colocado na nossa mente. Mas isso ainda é a parte mais exterior. E aí, um pouquinho mais profundo, tem a parentela, que são não só os parentes, mas as pessoas que viveram próximos de nós, na nossa infância, na nossa criação. Isso aí tem uma influência um pouquinho mais profunda na nossa mente. E como a gente já estava falando disso na nossa programação mental. Só que o mais profundo disso é a casa do teu pai. São as crenças e as coisas que foram instaladas na nossa mente pelos nossos pais, pelas pessoas que realmente tinham poder ali sobre nós e autoridade sobre nós. Então, se você tira tudo isso, aí você encontra a si mesmo. Então, a nossa jornada para a gente conseguir ser liberto, para a gente conseguir crescer, para ser transformado, é essa jornada de conseguir entender quem somos nós e o que foi que colocaram em nós. Porque muitas vezes a gente acha que, eu sou assim, eu penso assim, eu gosto disso, eu gosto daquilo, mas será que é isso mesmo? Ou será que foi alguém que disse para você uma vez, e essa informação entrou, você aceitou e simplesmente passou a se comportar e a pensar assim? Será que esse é você? Ou será que foi apenas o seu pai que colocou isso na sua cabeça e você replicou, sem pensar? E a gente faz isso muitas vezes. Por exemplo, se a gente vê várias pessoas que representam a autoridade falando a mesma coisa, automaticamente você não pensa. O seu cérebro, ele faz uma dedução. Bom, essas pessoas sabem o que estão falando, então é verdade. Então você já recebe aquilo e não pensa. E aí você acaba replicando. E nem para pensar que talvez aquelas pessoas possam estar erradas. Isso é muito forte, a gente não tem noção de como isso é forte. Isso causa o que se chama hoje de efeito manada.
As pessoas não pensam. Se tem uma fonte de informação que é realmente confiável, 99% das pessoas não pensam, elas simplesmente vão. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ir de encontro a nós mesmos. Quem é você? Essa é uma pergunta muito importante. E nós demoramos, talvez, uma vida para entender quem nós somos. Por isso é importante sempre se questionar. Porque geralmente os pensamentos, os argumentos que vêm na nossa mente são argumentos inconscientes, que têm como base toda aquela programação, toda aquela carga que nós já recebemos. E a gente replica e faz aquilo sem perceber. Então nós precisamos sair do automático. Deus quer colocar uma coisa nova na minha vida. Deus quer dar uma nova visão para mim, quer dar uma nova direção para a minha vida. Eu quero mudar. Como eu vou fazer isso? Sai da terra, da parentela, da casa do teu pai e vai para você mesmo. Porque se nós formos ver a nossa essência, o mais profundo que nós somos, que nós temos aqui, é o que Deus colocou em nós. Que é a nossa essência, que é o que te faz único. E é isso que nós vamos encontrar. Porque se você encontra isso, aí você encontra o seu propósito de vida. Quem sou eu de verdade? E aí tem que ir cavando, né? Como se fosse camadas mesmo, de ir cavando e se conhecendo. E aí quando você toma essa posição, começa a se auto-observar, esse é o ponto importante. Auto-observação. Sai do automático. As pessoas não conseguem perceber as coisas que fazem elas se comportar como se comportam. Por quê? Porque não se observam. E se você não se observa, você não se conhece. Ah, eu penso isso, eu sou assim, eu sou assado. Tá bom, mas será mesmo? Por que eu acredito nisso? Por que eu estou falando isso? Pensa de novo sobre aquilo. Se você chegar à mesma conclusão, tudo bem, mas pensa de novo. Eu ensino isso para o meu filho com relação aos alimentos. Ah, eu não gosto disso. Ah, eu não gosto daquilo. Tá bom, você já comeu? Não. Então come. Se você não gostar, não tem problema. Aí ele come. Não gostei. Então tá bom. Aí passa um tempinho, eu falo, experimenta de novo. Ah, mas eu não gostei então. Mas talvez você mude de opinião. E foi assim que ele foi experimentando e foi, agora eu achei gostoso. Então come. Não é assim a vida? A gente não muda o paladar? Agora, se você fica, foi aquilo lá na adolescência, calma, mas passou tanta coisa na sua vida. Pare e pensa sobre aquilo de novo, reflete sobre esses pontos de novo, que talvez você chegue a outra conclusão. E às vezes só isso já muda muito a sua vida. Só de parar, se observar e começar a questionar. Não, mas peraí. Será que eu gosto disso mesmo? Será que eu penso isso mesmo? E aí você começa a observar e daqui a pouco, nessa observação, orando, né? É sempre bom, Senhor, mostra para mim, me ajuda. Você de repente lembra um dia da sua mãe falando aquilo. Aí você fala, peraí, essa era a opinião da minha mãe. Foi aí que entrou isso em mim. Será que eu concordo com isso? E esse é o maior desafio. Quando começa a questionar essas coisas, principalmente relacionadas às pessoas que a gente ama de verdade, que respeita, a gente dá uma travada. Porque, será que minha mãe estava errada? Será que meu pai estava errado? Será que meu avô estava errado? Pode ser mesmo que eles estavam, são seres humanos. Isso faz parte também da sua maturidade, de aprender. Entender que a pessoa está errada, que seus pais fizeram o melhor que eles puderam, porque aí geram muitos problemas também. Quando você começa a observar os seus pais, as pessoas que você ama, as pessoas que te criaram, que estavam com você, você começa a encarar de verdade, perceber as falhas deles, as debilidades deles, os erros deles, aí começa um processo de maturidade. Por quê? Porque você tem que continuar respeitando, continuar amando, continuar tratando bem, mas entendendo que ele é um ser humano e que trilhou o caminho dele, que não necessariamente você vai precisar
fazer exatamente tudo daquele jeito. Porque se você fizer, você pode estar saindo do que Deus tem para você. Então precisa de muita sabedoria para não se tornar um rebelde, né? Porque aí isso é outro problema. Isso é para desenvolver maturidade. Entender, continuar respeitando, amando, tratando do mesmo jeito, mas você consegue começar a separar. Porque essas crenças mais profundas foram geradas por eles, porque eles que estavam lá com a gente. Na época em que a nossa mente estava mais aberta para receber tudo. E não é que eles estavam com maldade fazendo isso, eles fizeram o que eles podiam fazer. Alguma vez você já foi abrir um parafuso com uma faca? Não tinha uma chave de fenda, não tinha uma chave Phillips, você vai lá e tirar o parafuso com a faca. Quem já fez isso? Já fizeram? Sim ou não? O que acontece com o parafuso? Você consegue até tirar, mas estraga um pouquinho, não estraga? Então, muitas vezes na vida, nossos pais fizeram isso com a gente. Eles não tinham a chave certa para tirar, para resolver ou para ajudar, mas eles tinham a faca. E aí eles giraram o parafuso com a faca. Machucou, criou um trauma, ou criou uma crença errada, um comportamento errado, mas não foi por maldade, foi porque era a ferramenta que eles tinham naquele momento. E compreender isso é libertador, porque aí você consegue perdoar. Guarda isso. Os seus problemas são causados geralmente por má interpretação da situação. Ou seja, você interpretou aquela situação errado e você vai resolvê-los através do perdão e da gratidão. Por quê? Por que a interpretação errada? Meu pai não me ama. Não, depois que meu irmão nasceu, meu pai não me deu mais atenção, minha mãe não me deu mais atenção. Eles gostam mais dele do que eu. Aí você fez essa interpretação da vida. Isso vai gerar em você um tipo de sentimento e um tipo de reação. Muita gente começa a ter comportamento rebelde, fazer coisa errada, justamente para chamar a atenção. Porque foi o jeito que encontrou de chamar a atenção que perdeu. Não são todos, mas muitos fazem isso. Vem o irmãozinho mais velho, mais novo, depois que você tem filho, você entende. Ué, esse aqui já tem 4, 5 anos, ele já consegue se trocar, ele já está aprendendo a tomar banho sozinho, já vai no banheiro sozinho, já senta e já come, esse aqui precisa da minha atenção. É natural que você vai demandar mais atenção para esse aqui e um pouquinho menos para aquele. É claro, tem pais que não têm a sobriedade de entender que também está criando o outro e que precisa equilibrar isso. Então acaba concentrando tudo lá. E aí aquela criança interpreta o quê? Esse aqui não me ama, eles não me amam mais, esse aqui roubou meu lugar. Muitos problemas de família surgem por causa disso. Então, de alguma maneira, essa criança vai querer chamar a atenção. Quando chega adulto, tem muitos problemas. E aí, quando ela vai identificar, ela chega nisso aí. Eu estou dando um exemplo, né? Ela chega nisso aí. E não fui amada, meus pais me trocaram, deram mais atenção para ele. E eu sou isso, e meu irmão não gosta porque ele é isso aí que tem problema. Mas foi isso que aconteceu? Quando você entende, eles tiraram o parafuso com a faca. Né? Eles fizeram o melhor que eles podiam. Porque eles confiavam, eles sabiam que eu podia andar já, que eu continuava. Quando você muda a maneira como enxerga a situação, tudo vai mudar. E os problemas vão ser resolvidos quando você olhar para o outro lado. E aqui tem um outro versículo. Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. É um versículo confuso, não é? São os olhos a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo será luminoso. Se os olhos forem maus, o seu corpo estará em trevas. Aí o final confunde mais. Porque se a luz que em ti há for trevas,
que grandes trevas serão. Como uma luz é trevas. Não é? Ou é luz, ou é trevas. Confunde um pouco. O que ele está falando? O seguinte, se você olha para aquilo com olhos bons, se você interpreta as situações, se você interpreta a vida de maneira positiva, todo o seu corpo será luminoso. Agora, se seus olhos forem maus, se você ficar olhando só para o negativo, olhando só para o defeito dos outros, pensando em tudo que te falta, reclamando, todo o seu corpo estará em trevas. E aqui eu quero entrar um pouquinho e falar de como funciona o que eu chamo de processo interpretativo, que é a maneira como as informações entram em nós. Quando um evento externo, pensa o seguinte, o evento externo é tudo o que acontece fora. O que me falam, o que eu vejo, o que eu escuto, o que eu sinto, tudo é evento externo. Isso é interpretado pelo meu cérebro. Só que para a informação chegar, ela passa por alguns filtros. Então, por exemplo, um deles é a generalização. O que é a generalização? Por exemplo, nenhum homem presta. Primeiro, se a pessoa falar isso para mim, eu vou pensar, então você saiu com todos os homens do mundo, né? Você rodou bastante, né? Porque você conhece todos, para falar que nenhum presta, né? Isso é generalização. Nada deu certo na minha vida. Ué, como assim nada deu certo? Se você está aqui hoje, deu mais certo do que errado. Pode ter acontecido alguns problemas, mas deu muito mais certo do que errado. Você está mais saudável do que doente. Então, a mente faz isso, ela generaliza para economizar energia, né? O cérebro é o órgão que gasta mais energia do corpo, então ele tem esse hábito de generalizar. A gente faz isso com tudo. Meu dia inteiro foi ruim. Aí para pensar, isso foi uma generalização. Será que foi tudo ruim? O que aconteceu no meu dia? Aí você faz uma retrospectiva, você percebe que foi 5 minutinhos do ruim, uma situação que aconteceu, e você deixou aquilo estragar o seu dia inteiro. Então não foi o seu dia ruim, foi uma situação negativa que aconteceu, e você se prendeu nela. Então o cérebro generaliza. Uma outra coisa que ele faz é excluir informações. Quando você coloca o foco numa coisa, seu cérebro exclui outras. Por exemplo, faz assim com o dedo, e põe bem pertinho assim e olha para o dedo. Assim. Foca só no dedo. Faz isso. Como que fica o resto? Você consegue enxergar tudo? Não, né? Outro exemplo que é muito comum, se você gosta de um tipo de carro, ou você quer comprar algum tipo de carro, parece que você começa a ver aquele carro em todo lugar. Nossa, eu nunca reparei que tinha tanto Corolla aqui nessa cidade. Aí muda o foco, faz esse teste. Aí olha para uma doblô e começa a focar em doblô. Aí você vai começar a perceber um monte de doblô. Ué, será que aquelas doblôs apareceram só porque você começou a olhar e pensar nelas? Não, é o que acontece. Você põe um foco naquilo, o seu cérebro mostra mais daquilo para você e exclui as outras coisas. Então, o filtro é isso. Onde você coloca o foco, o cérebro expande. E aqui é um grande segredo. Se você fica colocando foco só no problema, o seu cérebro vai expandir isso para você. E você vai enxergar cada vez mais disso aí. Por isso que é comum, quando você está aí pensando num problema, numa situação, está praticamente morrendo por causa daquilo, aí você vai conversar com alguém. Aí você começa a contar aquele problema para a pessoa olha e fala assim, mas só isso? Por que isso acontece? Coloco o meu foco numa coisa, o cérebro aumenta aquilo para mim.
Então, o segredo, mudar o foco. Porque se você sabe que seu cérebro expande aquilo para você e ao mesmo tempo ele exclui outras coisas, você muda o foco. Ou seja, para de pensar no problema e começa a pensar na solução. Procurar a solução. E o que ajuda você a encontrar a solução? Perguntas como: o que eu posso fazer para resolver isso aqui? Como eu resolvo isso aqui? O que eu posso fazer? Como eu faço? O que eu preciso para resolver esse problema? Todo esse tipo de questionamento vai direcionar a sua mente para a solução. E como o seu cérebro expande, você vai começar a encontrar mais soluções. Então, mudar o foco. Então, eu falei da exclusão, generalização, falei do foco, né, onde você põe o foco e expande, e tem a distorção. O que é a distorção? Tudo que vai entrar, o seu cérebro vai distorcer. Como assim? Ele tem uma base de informações aqui dentro. Então, toda vez que uma informação entra, ele vai distorcer essa informação de acordo com o que tem dentro. Por exemplo, eu me acho uma pessoa muito feia. Sou horrível, olho no espelho, eu fico triste. Vida inteira eu achei que eu era muito feio. Aí um dia eu estou andando na rua, aí a Beatriz vem, passa, fala: nossa, pastor, você é muito bonito. Como dentro de mim tem uma crença de que eu sou feio, quando vem essa informação, meu cérebro distorce. De que maneira? Ela está falando isso aí só para me agradar. Ou, ela só está querendo me motivar. Ou, está tirando sarro da minha cara. Por que o cérebro faz isso? Porque dentro já tem uma crença. Nós falamos a semana passada das crenças, né? Então, faz isso com tudo. Não, esse negócio de ficar rico aí não dá certo para ninguém, não. Ué, mas esses ricos estão falando que dá. Não, mas eles estão falando que dá porque eles são ricos. Ué, mas peraí. Tem alguma coisa errada nessa informação, não tem? Aí você olha, por isso que eu falo, observa. Não, ele está falando isso só para vender mais o livro dele. Só para ele ficar mais rico. Eu falo: não, mas peraí. Você conseguiu ficar rico? Não, ele conseguiu. Quem que eu vou ouvir? Não é? Por isso, quando você para observar, você pensa diferente. Não você entra: é verdade, esse cara só quer isso. Provavelmente dentro de você já tem uma crença de que não é possível. Então não importa o que fale para você, sua mente vai distorcer. Para ir de acordo com o que foi gravado. Por isso que mudar o foco resolve muito problema. E Jesus ensinou isso para nós aqui. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, o seu corpo será luminoso. Se os seus olhos forem maus, o seu corpo estará em trevas. Ou seja, aprenda a olhar as coisas de uma perspectiva positiva, de uma maneira positiva. Por quê? Porque isso vai mudar o seu estado interno. Por quê? Se você olha para uma situação ruim e tem um pensamento ruim, que sentimento você vai ter? É bom ou ruim? Nada dá certo na minha vida, olha quanta coisa ruim aconteceu. Como você fica quando pensa nisso? Ruim. Mas muda o foco. Opa, peraí. Se eu estou aqui, deu mais certo que errado. Hoje deu mais certo que errado para você, infinitamente mais certo do que errado. Por quê? Você podia ter sido atropelado, você podia ter tropeçado, batido a cabeça, um ladrão podia ter assaltado você podia ter caído, ralado o joelho até, você podia ter quebrado o braço. Quanta coisa errada podia ter dado? É ou não é? Mas você está aqui, então deu muito mais certo do que errado. Olha na sua vida. Quando você começa a pensar nisso, você fala: puxa vida, é verdade. Não, mas a minha vida é uma derrota. Você não entende, você está falando isso aí, mas você não sabe. Meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, aí meu casamento deu errado, aí eu fiquei triste lá naquela época, aí lutei, criei um filho sozinho, aí não parava emprego, não consegui isso, aí, pronto, então tá bom, aí você vai andando direto para o cemitério.
Mas aí como eu faço para mudar isso? Olha, meu pai me largou, foi difícil minha infância, nossa, tive um casamento duro, foi uma luta no trabalho para eu crescer na profissão, foi uma luta para isso, mas olha, eu estou aqui, ó, nunca desisti. Isso faz de mim um vencedor. Só a maneira de mudou o foco para a mesma situação, muda tudo. São os olhos, a lâmpada do corpo. Então, guarda isso. Por quê? Porque quando você começar a pensar na sua vida, quando vier algum argumento negativo, alguma lembrança que você percebeu que está te atrapalhando, você vai lembrar: opa, isso aconteceu, eu fiz uma interpretação errada e isso gerou uma crença errada. O que eu preciso fazer? Mudar a maneira como enxergo. Interpretar diferente isso aqui. E é um exercício. Quanto mais você faz, mais fica fácil e daqui a pouco se torna um hábito, porque o cérebro cria hábitos. Você criou um hábito de pensamento relacionado à sua vida, aos problemas, a tudo. Lembra que eu falei dos gatilhos na semana passada? Você põe lá o disquinho na música, a música toca, então você criou esse hábito. Então quando você começa a questionar, pensar diferente, você está criando um novo hábito mental. E aí vai criar outras possibilidades para você. Isso aumenta a sua capacidade, você se torna alguém com mais habilidade, com mais ferramentas. Aí você não vai precisar ficar trocando parafuso com chave, ou com faca. Outra coisa aqui, Provérbios 23, 7. Eu vou ler o 6 e o 7. Não comas o pão do invejoso, não cobices os seus delicados manjares, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Come e bebe, mas seu coração não está contigo. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. O que é isso? Você enxerga a vida, as pessoas, as situações como você é, não como as coisas são. Porque as coisas que acontecem têm uma representação interna. Então você vê o mundo como você é. Você enxerga de acordo com o que tem dentro de você. Por quê? Porque o seu cérebro só tem a capacidade de perceber e interpretar aquilo que ele aprendeu. Então, por exemplo, aquele cara é muito egoísta, hein? Como você sabe isso? Só tem duas maneiras. Ou você é, ou você já foi. Por quê? Seu cérebro aprendeu. Se você consegue identificar um comportamento, aquilo foi aprendido. Ou você conviveu muito de perto com uma pessoa daquele jeito. Ah, mas aquela pessoa é muito mesquinha, muito manipuladora. Como que você sabe que ela está manipulando? Aí se questiona. Opa, peraí. Deus faz essas coisas. Os nossos olhos só foram feitos para olhar para frente, né? Para olhar para os outros, assim. Depois inventamos o espelho, né? Então, tem duas coisas que a gente pode aprender com isso. Basicamente, que eu tenho que me preocupar em ajudar e olhar para as pessoas, deixar de ser egoísta, né? Olhar para a necessidade do outro. Mas, como a gente não foi feito para olhar para nós mesmos, Deus também faz com que as pessoas sejam o nosso espelho. Porque às vezes você não enxerga o que está dentro de você de jeito nenhum. E aí Deus coloca uma pessoa do seu lado que tem aquele comportamento que te incomoda. E geralmente as coisas que mais incomodam nos outros está dentro de você. E aí você não quer enxergar. A gente até transfere muitas vezes para o outro as nossas coisas. Por isso que é importante se auto-observar. Na hora que começou isso, olha para si. Pode ser que você tenha aquilo, então olha para si. Isso já resolve um monte de conflito. Eu penso assim, mas aquela pessoa é isso. Aí traça esse raciocínio. É ela ou é você? É ela, então por que você está preocupado? O que essa pessoa tem a ver com a sua vida? Que influência traz para a sua vida o defeito dela?
Então, o defeito é dela, não é seu. Aí, se te incomodou, opa, será que esse defeito é meu? Olha para si. Por que doeu? Será que eu tenho isso? Observe o seu comportamento. Se você não identificou em si esse comportamento, tá ótimo. Aí você tem que pensar, mas por que me incomoda o comportamento do outro? O que eu tenho a ver? Percebe? Quando a gente passa a olhar para nós mesmos, nos auto-observar, procurar nos conhecer, igual Deus falou, sai dessas coisas e vai de encontro a você mesmo, um monte de conflito, um monte de problema é evitado. E aí a gente começa a se conhecer e consegue ser transformado. Então lembra disso. Ah, mas você viu que ele é assim? Mas é ele ou eu? É ele. Então tá bom. Trata assim, você percebe que muita coisa muda e até conflitos que muitas vezes gerariam por causa desse tipo de coisa, eles param de ser gerados. E outra coisa, como imagina em sua alma, assim ele é. Lembra disso, né? Você enxerga o mundo como você é. O outro é que o nosso cérebro não faz diferença entre o real e o imaginário. Então, os nossos problemas são imaginários. A maioria deles. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: a maior parte dos problemas que eu tive na minha vida, os maiores problemas que eu tive, foram aqueles que nunca aconteceram. E se você observar, é isso mesmo. A gente projeta um monte de coisa lá na frente, imagina aquilo, se preocupa com isso, se preocupa com aquilo, aí vai e não acontece nem metade. Só que o nosso cérebro produziu todas aquelas emoções negativas, porque ele não faz diferença do real e imaginário. Quando você começa a imaginar algo, para o seu cérebro aquilo acontece. Então todos aqueles elementos químicos que seriam produzidos se a tua situação fosse real, ele vai produzir pela imaginação. Ativa o mecanismo. Só que na situação, você faria alguma coisa. Ou gritaria com a pessoa, ou xingaria, ou choraria, ou se alegraria, ou sairia correndo, alguma coisa você ia fazer e provavelmente ia eliminar aquilo. Mas como foi um problema imaginário, aquilo fica em você. Vamos supor que você começou a projetar que o dia seguinte vai ser ruim. Meu Deus, amanhã vai ter aquele negócio para resolver, o dinheiro não vai dar, ai, tal coisa está acontecendo, ai, aquilo. Quando você começou a pensar nisso aí, o seu cérebro já começou a produzir esses elementos. Você pode perceber que você começa ou fica com raiva, se você pensa na pessoa que você não gosta, ou você começa a ficar com medo, começa a ficar preocupado, está produzindo, só que não vai para lugar nenhum. Você não usa aquilo. Agora imagina isso ao longo dos anos. Úlcera, problema no coração, crise, síndrome do pânico, fibromialgia, depressão. Por causa desse acúmulo de coisas que foram sendo geradas. E todas elas foram sendo geradas por quê? Má interpretação das situações. Pode até ser que a situação tenha sido ruim, mas você não tem controle sobre a situação. Você não pode mudar o passado, você não pode mudar o que aconteceu, mas você pode mudar a maneira como enxerga e a maneira como reage. E se você faz isso, tudo muda. Então, lembra disso, muda o foco. E aí também é um outro segredo. Se o seu cérebro não faz diferença do real e imaginário, se você começar a imaginar o que você quer, aonde você quer chegar, se você já conquistou, eu já tenho aquilo, eu já realizei aquilo, se você começa a projetar que a coisa está dando certo, do mesmo jeito ele vai produzir os elementos químicos bons. E aí você vai se sentir bem. Mas mais do que isso, essa é a maneira mais poderosa para mudar uma crença. Porque você começa a imaginar e projetar aquilo, você está criando uma nova conexão neural. O que vai acontecer? O seu cérebro vai levar você a ter melhores comportamentos. Porque você está reprogramando mesmo. É como se você estivesse instalando um programa novo ali. E aí você tem novos comportamentos. Se você repete isso sempre, você começa a mudar. Você percebe no dia a dia mesmo. Faz esse exercício. Se você tem o hábito de projetar tudo que pode dar errado, tudo que pode
acontecer de ruim, tudo que você não vai conseguir, o jeito ruim que você vai falar, a entrevista de emprego que deu errado, o meu negócio que deu errado, tudo isso está produzindo. A tendência é que você se comporte daquela maneira. Você pode perceber que isso acontece muito. Jó fala isso. As coisas que eu temo me sobrevêm. Está na Bíblia. Começar a pensar demais naquilo, temer demais, vai acontecer. Você pode perceber que pessoas muito negativas, pessoas que só reclamam, pessoas que ficam falando mal dos outros, você pode perceber que essas pessoas geralmente está acontecendo um monte de coisa errada na vida dela. Ela fica doente, não dá certo o emprego, entope alguma coisa na casa, quebra uma telha, sei lá, começa a perceber. Então, começa a projetar. Isso é fé, isso é exercício de fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. E o Senhor diz que nós vamos ter de acordo com a nossa fé. Então, se você está já projetando e crendo que o dinheiro não vai dar, o que você vai receber? Se você já crê que você vai fazer e não vai dar certo, o que você vai receber? Então, você tem que exercitar a fé. Você ora, Senhor, me liberta desse problema. Ou, Senhor, abre essa porta de emprego. Mas quando você pensa nisso, você pensa tudo dando errado, é como se você estivesse dizendo assim, isso aqui que vai acontecer. Então, Senhor, abre a porta, Senhor, me dá isso, Senhor, eu preciso daquilo, Senhor, me cura, Senhor, faz isso. Fez isso, fecha o olho, toda vez que você pensar naquilo, imagina que já funcionou. Projeta isso aí. É fé. O cérebro trabalha com imagens, a gente não percebe isso. Por exemplo, se eu falo para você, cachorro, o que veio na sua cabeça? Um cachorro, né? Mas veio a palavra escrito, cachorro, vem o quê? A imagem. O cérebro trabalha com imagens. Até quando você está falando alguma coisa, ou até quando você está orando, você não percebe, mas inconscientemente, tudo aquilo está projetando como imagens. É inconsciente. Então, se você você pode usar isso a seu favor. Lembra disso, como imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, o que você imaginar, você vai se tornar. Então, é importante aprender a usar a imaginação da maneira correta. Imagina que já resolveu, imagina que já deu certo, imagina que a coisa foi do jeito que você queria, do jeito que você orou. É claro, Deus tem o tempo dele, Deus faz a coisa de acordo com a vontade dele, mas faça isso no seu dia a dia que você vai perceber. Depois que eu comecei a praticar isso em casa, começou a mudar muita coisa na nossa vida, né? E aí, até hoje, às vezes eu paro e falo, olha amor, olha como está isso aqui. Lembra naquele tempo que a gente conversava sobre isso, pensava nisso, né? Ocupava a nossa mente as coisas com isso? Olha como que está agora. Eu tinha certeza que esse negócio ia dar errado. Ué, mas ia dar mesmo. Então, projeta diferente, muda os seus pensamentos. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Resumindo, pensamento positivo. Você tem que conduzir a sua mente sempre com coisas positivas, preencher com coisas positivas, evitar as coisas negativas. Não é você se alienar e fingir que o mundo é azul. Não é isso. É você ter noção da realidade, mas procurar inundar a sua mente com coisas positivas. Coisas que vão te levar para frente, coisas que vão te levar a crescer, coisas que te dão esperança. Tudo que é puro, amável, respeitável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Então tem que canalizar as coisas. Eu acho incrível isso na Bíblia, porque se você ocupa a sua mente de pensamento negativo, os elementos químicos que o seu cérebro produzem são negativos. E eles te fazem mal, você se envenena. Pensamentos negativos são veneno. E com o tempo, imagina, eu atendo muita gente, né? Aí, às vezes eu atendo pessoas de 60, 70 anos, aí ela, eu tenho bruxismo, eu tenho fibromialgia, eu tenho dor não sei aonde, eu tenho dor de cabeça, eu tenho depressão, eu tenho síndrome do pânico.
Meu Deus, aí começa a conversar com a pessoa, mas por quê? Meu marido é ruim, meu pai é isso, minha vida não dá mais certo, para. Começa a mudar, você está se envenenando. Isso é coisa física mesmo. Não estou falando nem da parte espiritual disso tudo, né? Eu estou falando do que acontece aqui no nosso físico. Olha, então aqui eu já dei a receitinha para o desbloqueio emocional, hein? O primeiro era, vai de encontro a si mesmo e começa a observar os seus comportamentos. A sua história, começa a questionar, a procurar olhar de outra maneira. Esse é um ponto. Mudar o foco. Interpretar as coisas de maneira positiva. Procurar olhar para o que você tem, não para o que te falta. Ser mais grato. Agradecer pelo que você tem. Se você entende isso, sua vida começa a mudar. Porque onde eu ponho meu foco, expande. Então, se eu começar a olhar para o que eu tenho, começar a agradecer, eu vou ficar mais feliz, eu vou ver mais coisas que eu tenho, vou ficar mais feliz ainda. Deus vai se agradar de você. Porque a Bíblia fala em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Então, se você começa a agradecer, olhar para as coisas que você tem, ser mais feliz, isso vai melhorar você se motiva. Está praticando uma coisa que está na palavra, Deus vai falar assim, claro que eu vou dar. Por que eu vou te dar mais, se você só reclama? Eu quero um chinelo, aí que você ganhou um chinelo Ipanema, mas eu queria uma Havaiana. Tá bom, ano que vem eu não te dou outro. Imagina que você chega para mim e vai me dar um presente de aniversário. Você quer me agradar, aí você me dá um presente. Aí eu olho assim, pessoa mesquinha que ela dá, meu Deus do céu, de R$5 presente. Aí ano que vem você quer me agradar, dá de novo. Eu reclamo. No terceiro ano você vai me dar presente? Não vai, né? Então quantas coisas você tem na vida, você reclama, você não agradece pelo que tem, por que você acha que Deus vai te dar mais? Você não é feliz com o que já tem. Porque o que você tem, Deus te deu. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Semana passada eu falei disso, né? Falar, autossugestão, profetizar. Isso também é autossugestão. O que você fala sobre si mesmo e o que você pensa também é uma coisa de autossugestão. Se você utilizar isso bem, você vai comer do seu fruto. Tiago fala que a nossa língua controla o nosso corpo inteiro. E que com ela a gente consegue abençoar e consegue amaldiçoar. Então, o que está saindo da sua boca? Sobre as pessoas, sobre o mundo, sobre as situações e sobre você mesmo. Não aguento mais essa vida. Não aguento mais isso. Não é isso, aquilo. Olha só quanta coisa. Nós somos feitos para abençoar. Então, aprenda a falar coisas positivas. Quando aconteceu uma coisa que não foi do seu agrado, ou você tentou e não deu certo, você não deu errado, foi só um resultado, você aprendeu como não fazer. Nossa, deu errado isso aqui. Que bom, eu já sei que desse jeito dá errado. Agora, o que eu vou procurar? Fazer o jeito certo. Quando você faz um treinamento de vendas, eles falam assim, quando você receber um não fica triste por causa do não, porque ninguém compra. Lembra que você está mais próximo do sim. Tem até um cálculo de, acho que a cada 16 nãos você recebe um sim. Aí a pessoa vai e oferece para 3 pessoas, deu errado, ela para. Aí no treinamento de vendas eles falam para você, não, você continua, porque graças a Deus você já deixou os não para trás. Você já está cada vez mais próximo do sim. Só a maneira de pensar e de mudar, de agir com relação à coisa, já muda tudo. E tem uma frase, nossa, fugiu o nome dele, Thomas Edison. Todo mundo conhece isso aí, né? Que ele fez a lâmpada. Mas eu não errei 10 mil vezes antes de fazer a lâmpada. Eu aprendi 10 mil maneiras de não fazer. Qualquer outro tinha desistido. Ele falou, então cada vez eu estou mais próximo de acertar. Isso motiva. Então aprenda a declarar as coisas certas. Cuida do que você está falando, porque isso está criando a sua realidade. O pensamento e a fala. Isso pode mudar completamente a sua vida. E agora? O que mais que eu posso fazer?
perseverar. Por quê? As pessoas acham que a coisa é de uma hora para outra. Então ela começa a fazer, faz um pouquinho, faz mais um pouquinho, aí não vê o resultado, o que acontece? Ela para, aí ela já começa a reclamar, ela volta para aquele outro padrão. Não deu tempo daquelas sementes brotarem. Tem que continuar regando aquilo ali. Continuar fazendo. Se você separa um tempo para orar, imaginar que aquilo já deu certo e declarar que aquilo já é seu, se você faz isso diariamente, você vai perceber que a sua vida vai mudar. Mas por que a maioria não dá certo? Vai investigar. A maioria não perseverou. De 100, um deu certo. Quem foi o que deu certo? Que perseverou, praticando e fazendo. E não perca a esperança, porque Deus realmente quer que você seja feliz, que você tenha uma vida plena, que você tenha uma vida próspera. Deus quer isso. E eu não sei de onde tiraram que as pessoas têm que viver sofrendo. Não, isso não existe. O sofrimento faz parte da vida. As coisas ruins acontecem na vida, mas eu tenho o poder de sofrer ou não. Isso vai depender de como eu reajo, de como eu encaro. É como se Deus colocasse a coisa na sua frente e falou: agora depende de você, são os olhos a lâmpada do corpo. Depende de você as coisas. Como eu enxergo, como eu faço, como eu olho. E o tempo vai passar e a vida vai acontecer de qualquer maneira. Aí depende de você. Tem uma outra coisa também que é: quanto tempo mais você aguenta viver desse jeito que você está vivendo? Por exemplo, se eu sentar aqui e colocar uma pedra de 50 quilos no meu pé, quanto tempo eu vou aguentar com ela aqui? Não sei. Mas vai chegar uma hora que eu não vou aguentar. O que eu vou fazer? Tudo que eu puder para tirar essa pedra. Então, para que você realmente mude de vida, você precisa chegar nesse ponto de: eu não aguento mais isso aqui. Às vezes as pessoas me perguntam: quanto tempo demora para resolver o meu problema? Eu falo: depende de quanto tempo você ainda aguenta conviver com ele. Porque tem gente que ainda vai empurrando com a barriga, né? Se ainda está empurrando com a barriga, está dando jeitinho, está fugindo, é porque não está sofrendo de verdade. Aquilo não está incomodando de verdade. Incomoda de verdade para ver se você aguenta. Você faz o que for preciso. Imagina que eu pego a Beatriz, coloco ela numa piscina e coloco ela e seguro ela lá embaixo. Quanto tempo ela vai aguentar? Não sei. Mas vai chegar um momento em que ela vai fazer tudo o que for preciso para respirar. E é aí que a coisa muda. Ninguém pode mudar a sua vida, só você. Você pode procurar o melhor terapeuta, o melhor líder, o melhor pastor, o melhor tudo. O máximo que ele vai falar para você é o caminho. Mas quem tem que trilhar o caminho? Faz assim, faz assim, faz assado. Mas eu achei que... Mas não, você não tem o que fazer. Você precisa dar o passo. Olha, como que eu faço? Você precisa orar, eu já dei a receita, né? Muda a maneira como interpreta a vida. Autoobservação. Imagina que a coisa já deu certo. Autossugestão. Declara. Ora. Anda com pessoas positivas. Porque você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Então começa a se conectar com pessoas que estão já trilhando o caminho, estão querendo crescer. E aí você vai ter que pôr o pé para fazer isso aí. E aí a sua vida muda, aí depende de você. O seu problema é um problema para você? Ou você quer mudar só porque a sociedade tem um padrão? Ou porque alguém falou para você que você tem um problema? Por exemplo, pessoas que têm dependência química, geralmente vêm me procurar. Quem me procura? A mãe. Você pode atender o meu filho? Eu falo: posso, pede para ele me ligar. Não, mas aí é que eu quero marcar para ele. Eu falo: não, então fala para ele me ligar que eu converso com ele. Por quê? Porque será que o problema é um problema para ele? Ou será que é a mãe que vê que ele tem um problema? Às vezes a pessoa está com sobrepeso.
Será que ela realmente está importando com o peso dela, com o tanto que ela come, com a alimentação dela, ou ela está querendo emagrecer porque está todo mundo do lado falando que ela está acima do peso e precisa emagrecer? Você só vai mudar de verdade quando o seu problema for um problema para você e você não aguentar mais conviver com ele. Aí você vai estar nesse ponto. O que você falar para eu praticar, eu vou fazer porque eu já não aguento mais. Então reflita sobre isso. Você realmente quer mudar de vida? Você realmente está disposto a pagar o preço? Porque você só vai viver a vida que você realmente sonha e o propósito que Deus tem para você se você pagar o preço. De perseverar, de lutar e de avançar. Se você não fizer isso, não vai mudar. Bom, eu já falei da gratidão, né? A importância de ser grato, agradecer pelas coisas que você tem. Por último, a questão do perdão. A falta de perdoar as pessoas, a falta de pedir perdão e a falta de se perdoar travam a sua vida. E geralmente você está travado por falta de perdão. Por quê? Meu pai me abandonou quando era criança. O que você precisa fazer? Olhar tudo aquilo que eu já falei e perdoar o seu pai. Ou perdoar quem te fez mal. Ou cometer um erro, fez uma situação que você se sente mal, se sente culpado. O que você precisa fazer? Se perdoar. Para se libertar daquilo ali. Ou, se você fez mal para alguém, além de se perdoar, você precisa também pedir perdão. Se você consegue liberar o perdão, quase todos os seus problemas se resolvem. Por quê? Porque você começa a olhar para a situação de maneira diferente, compreende aquela pessoa e entende que ela fez o que ela sabia fazer naquele momento, era a ferramenta que ela tinha, ela não sabia agir de outra maneira, ela fez porque ela achou que era o certo a se fazer, e aí você consegue perdoar. Quando você faz isso, você libera toda aquela coisa que estava travada. E aí, muitos têm problema em perdoar. Por quê? Porque não entenderam o que é perdoar. Como eu vou perdoar esse cara? Ele me largou assim, fez isso comigo. Como que eu vou perdoar? Olha o que ele fez. O que você está dizendo? Que quando você perdoar é se você está dizendo assim, você está certo. Você venceu. Eu concordo com você. Não tem nada a ver com isso aí, perdoar. Você não está dando a vitória para outra pessoa. Você percebe que as pessoas ficam presas nessa questão do perdão por anos. Por décadas, às vezes. E aí quando você pergunta da vida do outro, a vida do outro seguiu. Ou seja, você deixou a pessoa controlar a sua vida por anos. Determinar como você se sente, determinar como você age. Aquele negócio ruim ficou travado dentro de você. Perdoar não é concordar com o que te fizeram, não é aceitar, mas perdoar é se libertar do mal que te fizeram. Então, quando você perdoa, na verdade, você não está dando a vitória para outra pessoa, você está se libertando daquele mal que a pessoa te fez. Precisa entender isso aí. Esse contexto ajuda muito. Ah, não, mas eu não posso perdoar. Por quê? Você não quer perdoar? Porque você está achando que vai concordar com ele? Não, eu sei que eu não vou concordar, então por que você não quer perdoar? Será que você quer continuar nessa situação? Às vezes é isso aí. Será que você não quer liberar isso aí porque você tem medo de avançar? Você gosta tanto de ficar com esse rancor, com esse sentimento ruim? Se perdoar também é algo que é muito importante, porque às vezes você fica se culpando, né? Eu não devia ter feito aquilo. Nossa, não acredito. Aí quando você lembra, você fala, puxa vida, caramba. Isso ajuda, o mesmo contexto serve para isso aí. Eu fiz o melhor que eu podia naquele momento. Eu fiz o que eu achava que devia fazer. Até quando você faz uma coisa errada, sabendo que é errado, naquele momento você fez porque você achou que era o que devia fazer. Não é assim? Você sabe que não é para fazer aquilo, mas por algum motivo naquele momento você falou assim, não, mas não tem, eu vou fazer. E faz. É entender isso aí.
E pronto, agora eu me perdoo, está tudo bem, eu fiz o melhor que eu podia, vou seguir em frente. Jesus falava isso para as pessoas, né? Vai, pode ir, só não faz de novo. Eu acho tão incrível isso que a gente pode resumir 3 palavras, tudo aqui a gente aprende aqui que pode te libertar na Bíblia: perdão, amor, gratidão. Perdão, amor e gratidão. Deus nos perdoou da nossa situação, a gente precisa perdoar as pessoas, a gente precisa amar porque a gente recebeu o amor de Deus, e a gente precisa ser grato por tudo que Deus fez por nós, pela vida e por tudo que nós temos. Não só ser grato pelas coisas que você tem, mas pela sua vida. Talvez você não teve o pai que você queria, mas você tem que ser grato pelo seu pai. Talvez não foi a vida que você queria, mas entenda que a vida que você teve trouxe você até aqui e fez de você quem você é. Você tem as experiências que tem, você tem as coisas que tem, tudo que aconteceu na sua vida, você precisa ser grato por isso. Sou grato pela minha vida. Tem gente que acha, me converti, eu tenho que ter raiva do meu passado. Não, eu não tenho raiva do meu passado, eu sou feliz pelo meu passado, porque tudo que aconteceu me trouxe até aqui. Foi o caminho que Deus tinha para me trazer até aqui. Não era o que Ele queria que acontecesse, mas Ele permite que as coisas aconteçam porque isso alguma coisa vai ser feita dentro de mim. Então tem que ser grato pela vida, pelas pessoas. Bom, resumindo, autoobservação, começa a se observar, se vigiar, olhar os seus pensamentos. Olha assim, sabe, como se estivesse passando na tela, né? Opa, sabe, se sentiu mal, peraí. Por que eu entrei nessa linha de pensamento? Onde começou esse ciclo? Lembra, alguma coisa disparou aquele gatilho. Começa a observar. Se você começa a observar isso aí, rapidinho você começa a identificar. Aí as coisas não te pegam mais. No dia a dia, da observação. Olhar para as coisas que passaram com você e as coisas que já estão acontecendo com uma ótica positiva. São os olhos, a lâmpada do corpo. Aí você lembra dos filtros da mente. Minha mente vai generalizar, onde eu colocar o foco aquilo vai aumentar, eu preciso mudar o meu foco, eu preciso interpretar de maneira positiva, porque isso vai mudar o meu interior. Isso se chama ressignificar, dar um novo significado para aquela situação. Autoobservação, mudar a maneira como enxerga, mudar os pensamentos, observar os pensamentos, ocupar a mente com pensamentos positivos, imaginar a situação já resolvida, declarar que aquilo já é seu, profetizar mesmo, coisa positiva, que vai dar certo, que eu vou conseguir, que Deus está comigo, Deus vai abrir as portas, e perdoar. E gratidão, né? Essa é a receita para você se transformar de dia em dia e seus resultados mudarem. E se você for observar, começa a observar as pessoas ao seu redor, vê como que é a vida dela, como que é os relacionamentos dela, como ela se sente, como que está a saúde física, saúde mental, o relacionamento dela com Deus. Começa a observar o que ela fala, começa a observar o que ela assiste, começa a observar como ela age, como ela fala do passado. Você vai perceber que ela é uma pessoa que interpreta as coisas, faz tudo ao contrário do que devia fazer. Observa. Isso já torna você uma pessoa completamente diferente. No trabalho, se você é uma pessoa com uma atitude dessa, você cresce. Em qualquer lugar. São pessoas diferenciadas. E aí Deus está procurando pessoas assim, né? É claro, Ele vai transformando as pessoas. Ele pega a pessoa do jeito que está. Mas quando Ele vê pessoas assim, Ele fala, puxa, esse aí dá para investir. Vou investir mais. Ele vai abrindo as portas.